Queridas, queridos, rebeldias de adolescentes, estamos no segundo capítulo, refletindo sobre a questão da morte da Natália. A morte é sempre um tema muito difícil, é um assunto que nós evitamos falar. Nós vivemos como se não fôssemos morrer em nenhum momento. Aceitar a perda de um ente querido é praticamente impossível. Uma das coisas mais tristes que nós vemos na morte de um filho é quando os pais se esquecem que outros filhos ficaram. Muitas vezes é como se aquela criança ou aquele adolescente, ou aquele jovem que falecesse, levasse a vida da família inteira. Isso é tão grave, mas tão grave, principalmente quando nós trabalhamos com aqueles que ficam, que eles se sentem culpados por estar vivos. Se sentem, eu digo isso porque já ouvi de filhas e de filhos. Eu queria ter morrido no lugar da minha irmã, eu queria ter morrido no lugar do meu irmão, porque é como se a gente não existisse. Alguém pode me perguntar, Terezinha, mas faz mal ao espírito que desencarnou esses pensamentos, esse apego todo? Essa questão eu não vou responder agora, mesmo porque nós precisamos refletir sobre os objetivos sagrados da nossa existência aqui na Terra. Digamos que os nossos sofrimentos, em hipótese alguma, cause dor ou sofrimento naqueles que partiram. A questão é o sofrimento para aqueles que ficam. Luto, ele é profundamente necessário. Nós precisamos viver os nossos dias de luto. Nós precisamos entender que não há como entregarmos, deixarmos alguém ali entregue à natureza, vamos dizer assim, voltar para casa e sentir aquela ausência, porque essa ausência ela é preenchida por uma série de lembranças, muitas vezes por uma série de fatos graves, situações vividas que causaram muita mágoa, muita dor. Quantas coisas não ditas, quantas palavras ditas de forma inoportuna, vem aquela culpa, meu Deus, eu não devia ter feito isso, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu teria agido de forma diferente. Então é muito difícil lidar com a morte. Às vezes parece que nunca mais você vai ser feliz depois da perda de alguém. Quando a minha mãe faleceu, eu me sentia como se eu fosse um fruto pendente de uma árvore que havia sido arrancada por uma tempestade. Quando eu comentei numa palestra espírita do sofrimento que eu estava vivendo pelo falecimento da minha mãe, foi uma surpresa, porque algumas pessoas, ao final da palestra, vieram me comentar do quanto haviam sido criticadas porque estavam chorando, se desesperaram com a morte do pai, com a morte da mãe ou com a morte do esposo. Eu digo, gente, nós somos humanos, nós temos sentimentos. A fé espírita nos diz, a vida continua, nós podemos provar isso. Todas as semanas os espíritos estão ali na sala mediúnica, se comunicando, sendo tratados, sendo cuidados, orientando aqueles que ficam. Então essa vida na qual nós nos relacionamos nesse mundo espiritual, através da mediunidade, é as provas da imortalidade da alma. A doutrina espírita nos oferece, e esse é o consolo, a vertente consoladora da doutrina espírita. Mas o luto, a dor, a saudade, estas ficam durante muito, muito tempo. O tempo vai passando, e nós sempre, aquela pessoa que se foi, que nós amamos imensamente, elas permanecem vivas na nossa memória. Ainda que não houvesse vida depois da morte, não houvesse nada disso, enquanto nós somos lembrados, enquanto nós somos amados, nós permanecemos vivos. Então, fica aqui uma reflexão, principalmente para aqueles pais, para aquelas mães, para os irmãos, para as pessoas que perderam alguém tão lindo, tão próximo, e que estão sem forças para continuar a viver. A vida continua. E pense sempre, o que é que essa pessoa tão querida
gostaria de me dizer nesse momento se me visse na situação em que eu me encontro? Com certeza ela diria: muito obrigada por ter convivido com vocês e aqui nesse espaço onde eu estou, que eu posso acompanhá-los. Eu apenas peço a Deus que o nosso amor continue e que quando eu tiver condições, que eu possa auxiliá-los e protegê-los. E qual é o recado que nós podemos mandar, enviar para aqueles que partiram também? Um sentimento de gratidão imenso por essa convivência, pela permissão que Deus nos dá de estarmos juntos, caminhando num período da nossa existência. Mas não podemos perder de vista a nossa condição de espíritos imortais, criados por Deus para refletirmos a sua grandeza. Somos espelhos que refletem a imagem de Deus. Muito obrigada e no nosso próximo encontro vamos ver como é que a Natália acorda no mundo espiritual.